Oi pessoal, eu sou a Rafa Camargo e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o líder JA como mentor. Bom, com o século XXI surgiu uma nova geração de jovens com novos comportamentos, novos gostos, novas expectativas quanto ao futuro e também novas soluções. E essas características, então, dos jovens da atualidade estão determinando o futuro da sociedade e também o futuro de nossas igrejas. Nós estamos vivendo com uma geração revolucionária que quer mudar as coisas, que quer fazer diferente, que não quer ficar parada. E para liderar então essa nova geração é necessário lidar então com os problemas que as gerações anteriores não conseguiram resolver e lidar também com os problemas que vão surgir conforme o tempo, os problemas que nós ainda nem conhecemos. Esses novos jovens, eles valorizam a relação que possuem com seu líder. Eles desejam ter um líder. Se a relação do jovem com seu líder for uma relação positiva, esses jovens têm habilidades, eles serão jovens mais comprometidos, mais envolvidos com o ministério. Eles vão se desenvolver de forma que eles vão se tornar novos líderes. Mas precisamos tomar cuidado. Se a relação do jovem com seu líder for negativa, sabe o que vai acontecer? Tudo ao contrário. Os jovens, eles vão deixar de participar, eles vão deixar de se envolver com os ministérios da igreja. Eles vão acabar se distanciando ou, infelizmente, em muitos casos, até saindo de vez das igrejas. Por isso que é necessário que a relação do jovem com seu mentor seja uma relação positiva e saudável, porque uma coisa é certa, os jovens, eles buscam, eles querem, eles desejam um mentor. Mas o que seria então um mentor? Como nós podemos ser bons mentores? Qual seria a resposta? É o seguinte: primeira coisa, um bom líder, ele deve ajudar a transformar seus jovens, seus mentorandos, sabe no quê? Em novos líderes. Um bom líder faz líderes. Ele não fica com conhecimento só para si. Ele compartilha suas experiências. Um bom líder, ele ajuda a conduzir os jovens a, sabe o quê? A um bom relacionamento com Jesus. É o momento em que vivemos onde não existe verdade absoluta. Muitas vezes eles falam, depende, tudo é relativo. O que é certo para você, às vezes não é certo para mim, tá tudo bem. Um bom líder, ele precisa saber lidar com essa sociedade relativista e saber explicar para os jovens e mostrar para os jovens a Bíblia, a verdade absoluta. Um bom líder, então, ele deve saber lidar com os desafios da sociedade relativista que foge das verdades absolutas. Outra coisa, um bom líder, um bom mentor, sabe o que ele deve fazer? Ele deve ser criativo. Ele deve procurar novas estratégias, novos métodos, novas formas de alcançar seus jovens. Talvez os métodos que foram usados há 20 anos atrás, talvez não funcionem hoje. E aí? Você vai ficar parado de braços cruzados? Não. Um bom mentor, ele sabe ser criativo, ele sabe adaptar, ele sabe procurar novas estratégias, ele não fica parado, ele busca, ele tem atitude. Um bom líder, ele deve sim fazer o uso da tecnologia, ele deve usar tudo que está ao seu redor para ajudar a mentorear os seus liderados, para ajudá-los no caminho da salvação. Um bom líder também deve transmitir o estilo e os valores da igreja. Ele não deve deixar de lado as nossas doutrinas, as nossas crenças. Ele deve transmitir, deve ensinar aos jovens o que é certo e o que é errado. Não deve ter medo de falar sobre isso. Mas sabe como? Tornando as mensagens mais acessíveis. De nada adianta você falar com uma linguagem muito rebuscada, com palavras difíceis, de forma muito impessoal, com que faça que o jovem ache que
Seguir a Deus é uma coisa chata, é uma coisa triste, é uma coisa do passado. Não, um líder, um mentor, ele torna as mensagens de Deus que são importantes de forma acessível, de forma mais acessível, de forma que chame a atenção do jovem, de forma que ensine o jovem, que faça o jovem sentir o senso de missão e o comprometimento com Deus. Um bom mentor, ele sabe ser evangelista. Ele sabe mostrar o caminho, ele sabe levar o jovem para o caminho que leva até Deus. Tem uma frase do Manual do Ministério do Jovem Adventista que eu acho muito legal. Essa frase ela se encontra na página 159 e a frase diz o seguinte: a obra de Deus não poderá ser concluída sem os jovens da igreja. E os líderes, eles são as pessoas eleitas para impulsionar essa ação, ou seja, não tem como a igreja fazer todo o seu trabalho sem a força dos jovens, sem a motivação dos jovens, sem o ânimo dos jovens, a vitalidade deles. Mas para isso é necessário que bons líderes, que bons mentores os auxiliem, os ajudem nesse caminho. Porque o jovem ele precisa de exemplo, ele precisa de orientação. E esse é o papel do mentor. E olha só, o principal objetivo de um líder não é liderar grandes grupos, não é fazer coisas grandiosas. O principal objetivo de um líder é gerar outro líder. Se você não está fazendo isso, se você não está gerando líderes, você não está sendo um bom líder. Você não está cumprindo o principal objetivo. Um bom líder, ele deve saber servir e ajudar os outros. Ele deve saber identificar, satisfazer as necessidades legítimas. E para isso, sabe, muitas vezes é preciso fazer sacrifícios. Nem sempre vai ser fácil. Às vezes você está cansado, às vezes você não quer conversar com ninguém, às vezes você está doente, está desanimado, está estressado com o dia a dia do seu trabalho e aí vem um jovem, um adolescente e ele vem e ele quer conversar com você, ele quer desabafar, ele quer contar alguma história, compartilhar alguma coisa e às vezes você não quer ouvir. Mas lembre-se sempre, um bom líder, ele acaba muitas vezes tendo que fazer sacrifícios. Às vezes você não quer ouvir, mas é necessário, é preciso, porque às vezes isso vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Às vezes para você, aquilo que ela vai desabafar com você, você vai falar assim, nossa, eu perdi meu tempo para isso, e ele tá preocupado com isso, nossa, eu tenho tanta coisa para pensar, mas naquele momento, aquilo era importante para ele. E a conversa que teve com você fez toda a diferença na vida dele. Lembre-se sempre, relacionamentos saudáveis, relações positivas com o mentor vai gerar mais produtividade, mais motivação, mais comprometimento dos jovens com o ministério. Então é necessário sim, muitas vezes, essa atenção especial ao jovem. Outra coisa muito importante, todo o seu trabalho deve possuir intenção. De nada adianta você fazer coisas grandiosas, de nada adianta você fazer eventos se não tiver intenção. Lembre-se sempre, o principal objetivo do líder é gerar outro líder. Se você, então, é o seguinte, tudo que você estiver fazendo com o jovem deve ser de forma que você está mentoreando ele para que ele se torne um novo líder. Então, vai fazer um planejamento, chame o jovem para fazer junto, tenha a intenção, ajude-o, ensine-o. Vai fazer uma atividade, chame ele, ajude-o, ensine-o, tenha a intenção em tudo o que for que esteja fazendo. Olha só, nada é feito de última hora, ou de qualquer jeito, ou simplesmente por acaso. Todo o trabalho do líder tem intenção, tem foco, tem objetivo. O líder, ele deve reconhecer as habilidades e as dificuldades de seu mentorando para ajudá-los a desenvolver cada vez mais as habilidades dele. E uma coisa muito, mas muito importante,
o líder, ele serve como exemplo. Mesmo quando acha que ninguém está vendo, ainda assim você é exemplo. Você é exemplo em tudo que você posta em suas redes sociais, você é exemplo naquilo que você veste, você é exemplo naquilo que você come, você é exemplo naquilo que você fala, você é exemplo naquilo que você faz. Você está sempre em evidência. Um líder, ele serve como exemplo. E o jovem, ele está de olho em seu líder. Bom, nós aprendemos até agora que mudou a nova geração, né, de jovens, que são grandes os desafios, né, do líder, e o líder, ele deve servir como um facilitador para o caminho. Ele não deve atrapalhar ou dificultar mais ainda a caminhada dos seus liderados. E um líder, ele deve gerar outros líderes. Mas é o seguinte, a gente ouviu falar aqui de líder, de mentoria, o quanto que isso é importante. Só que qualquer um pode ser mentor? Todo mundo pode ser mentor? Será? Olha só, para que haja mentoria, é necessário que haja um líder experiente. O líder, ele deve partilhar suas experiências a fim de motivar os seus liderados. O líder, ele deve ser determinado e deve agir com confiança, não deve ter medo de falar ou de agir ou de corrigir. E o liderado, ele deve saber que ele pode e que ele deve confiar em seu mentor. Então o líder, ele tem que transmitir confiança. Se você não transmite confiança para os jovens de sua igreja, como você quer, como você deseja mentoreá-los? Não tem como, porque a mentoria, para que haja mentoria, é necessário confiança saudável. E uma coisa muito importante, o líder, ele deve orientar. Não vai resolver você simplesmente ficar apontando o dedo, julgando a pessoa. Não vai resolver você punindo severamente. Não. Orientar, você precisa conversar. Precisa sim puxar a orelha se for necessário, mas com amor, com carinho, não com críticas ou julgamentos, tá bom? Olha só, mentorear é um relacionamento na qual uma pessoa investe de si mesma na outra. É um processo lento, é um processo feito com carinho, com cuidado, com tempo, com dedicação, com sacrifício. E o melhor exemplo de mentoria que nós temos é o exemplo de Elias e Eliseu. Você já conhece a história dos dois? Elias, ele era um grande profeta de Israel. E ele mentoreou Eliseu enquanto ele esteve aqui na terra. A história dos dois é um dos casos de mentoring mais bem-sucedidos. Olha só, ele se manteve disponível e disposto através do relacionamento que ele tinha com Eliseu. E assim, dessa forma, disponível, ele influenciou a vida de Eliseu. Elias deu a oportunidade para que Eliseu pudesse vê-lo em ação. Você quer ser um bom mentor? Deixe que seus liderados te vejam em ação. Mostre a eles como você faz. Mostre a eles como você faz seu planejamento, como você faz as atividades, como você lidera as outras pessoas. Deixe que eles te vejam em ação, até porque você não tem nada a esconder. Olha só, a capacitação é algo baseado no conceito bíblico do sacerdócio de todo cristão. Ou seja, todos nós devemos capacitar os outros ao nosso redor. Para isso, olha só, o que envolve o mentoring então? Você vai ajudar em que aspectos da vida do jovem? É o seguinte: primeiro, acompanhamento espiritual. Você deve guiar e proporcionar orientação espiritual aos líderes em formação, levando-os a terem um relacionamento saudável com Jesus. Você deve incentivá-los à oração, ao estudo bíblico, ao estudo da escola sabatina. Você deve guiá-los e ajudá-los a passar um estudo bíblico, a testemunhar de sua fé de diversas maneiras. Você deve orientá-los a ter um relacionamento saudável com Jesus, não só de aparência. Segundo aspecto,
você deve ajudá-los. Física também. Ellen White, ela fala muito sobre o cuidado com a saúde. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo não estiver saudável, você não vai conseguir ter disposição, ter ânimo para fazer as coisas, para falar de Deus, para testemunhar, para fazer a obra de Deus. Então é necessário cuidar do corpo. E o líder, o mentor JA, ele tem a responsabilidade de ajudar os outros jovens também a cuidarem de seu corpo, manterem seu físico saudável e ativo para a obra de Deus. Terceiro aspecto, moral. O líder, ele deve descobrir quais são os pontos fortes e os pontos fracos de seus jovens e deve ajudar eles a superar todas as suas dificuldades, todos os seus medos, para que possa cada vez mais ter líderes comprometidos e envolvidos no trabalho do Senhor. O líder, o mentor, ele deve ajudar seus jovens a manterem relacionamentos saudáveis, sem brigas, sem discussões, sem rancores. Um bom mentor, ele vai ajudar seus jovens. Esses são alguns aspectos que um mentor, ele deve ter em consideração quando ele for guiar os seus jovens. Um bom mentor JA, ele não é aquela pessoa que vai ficar só liderando, mandando fazer. Ou fazendo aquela frase, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Não, um bom mentor é aquele que está à frente, dando exemplo. Tem que fazer isso? Vamos fazer juntos. Não é faça você sozinho. Vamos juntos, eu vou te ajudar. Um bom mentor é aquele que está disposto a dar um pouco da sua vida, de si mesmo, para as outras pessoas. É aquele que vai dedicar tempo, que vai entregar o seu coração na obra e ajudar os seus jovens, aquele que vai dedicar a sua vida dando exemplo e ajudando. Você já pensou, você já conheceu uma pessoa assim? Que dedica a sua vida, que dá exemplo? Eu tive ótimos exemplos de mentores em toda a minha vida. Desbravadores, jovens, aventureiros, na igreja. Essas pessoas muitas vezes elas nem sabiam que estavam mentoreando, mas elas estavam porque elas entregavam seu coração em tudo que faziam. Se você deseja ser um bom mentor JA, tenha isso em mente. Pegue-se de verdade nessa obra. Ela pode ser lenta, ela pode ser difícil, ela pode muitas vezes não ser tudo aquilo que você deseja, mas ela é uma obra de extrema importância. Um bom mentor é aquele que faz novos líderes, melhores até que você. Que todos nós possamos ser bons mentores e assim produzir bons frutos.